Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão passando? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Michele. Eu leciono as disciplinas pedagógicas nas licenciaturas em Química e Matemática do Instituto Federal em Pouso Alegre. Nós estamos iniciando essa disciplina. Tem alguns dias de atraso aí, né? Mas não tem problema. Nós vamos recuperar essas aulas com atividades, com videoaulas, certo? Vai dar tudo certo. É um padrão mesmo, né? Acontecer alguns atrasos mesmo para poder configurar o Moodle, para poder fazer lançamento de alunos, para poder a gente organizar a matriz da disciplina EAD, que é diferente, né? Então, estamos iniciando hoje a nossa disciplina e também queria trazer algumas informações a respeito do funcionamento, certo? Como é que vai ser a disciplina EAD. Então, assim, toda semana vai ter uma postagem lá no Moodle para vocês acessarem. São textos para vocês lerem. Às vezes vão ser em forma de artigo científico, às vezes em forma de texto simples, às vezes vai ser em forma de slides. E também videoaulas quando necessário, certo? Então, vai estar, assim, o funcionamento semanal. E a semana, para que todos tenham tempo de fazer, assistir às aulas, quando tiver atividade de fazer, vai ser iniciar sempre às quartas-feiras e encerrar na outra terça, certo? Porque aí dá tempo do pessoal que estuda de fim de semana assistir, fazer atividade quando houver. Então, ela sempre vai iniciar numa quarta e encerrar na outra terça, tá? Às 11h59. Na aba de apresentação da disciplina, tem todas as informações necessárias quanto à distribuição de nota, a ementa da disciplina, tá? O meu e-mail, o funcionamento como é que vai ser o funcionamento da disciplina, do curso. Então, tá tudo lá. É só vocês acessarem a aba de apresentação e qualquer dúvida, semanalmente também tem um fórum de dúvidas na própria plataforma daquela semana, chama Fórum de Dúvidas. Você pode escrever lá se tiver alguma dúvida a respeito do material, certo? E aí eu sempre vou responder as dúvidas que estiverem surgindo na semana seguinte em forma de videoaula, tá? Porque aí acessa para todos, né? Atinge a todos. Porque se colocar nas dúvidas lá, às vezes fica visível só para mim. E às vezes é uma dúvida que mais de uma pessoa tem, certo? Então, eu vou, essa semana, já no início de curso, eu selecionei um texto pequenininho, mas vocês precisam colaborar, porque a EAD tem uma particularidade. O professor não está presente e vocês têm que desenvolver um comportamento mais assim autônomo, de ler mais de uma vez, interpretar, certo? Buscar no dicionário palavras que vocês não saibam o significado, buscar pesquisar mesmo, certo? Aluno de curso superior tem essa particularidade. Ele é um aluno mais autônomo, um aluno que tem que ser mais independente, né? Ainda mais com disciplinas nessa modalidade. Então, eu vou estar colocando lá um texto, onde esclarece, tem noção dos conceitos que nós vamos iniciar trabalhando agora. Tem um artigo científico muito bom também que eu coloquei. Vocês, como estão no curso superior, precisam começar a se familiarizar e acostumar a ler artigo científico, sabe? Porque a gente fica muito preso às questões só de imagem, né, nas redes sociais e celular, e a gente acaba criando um certo problema com a leitura mesmo, né? E a leitura científica é uma leitura que necessita de reflexão, necessita de concentração, necessita de pesquisa, às vezes, para compreender, mas é bom que vocês já tenham e tomem contato com a escrita científica, porque vocês vão precisar fazer TCC, vocês vão talvez escrever artigos científicos, se participar de iniciação científica no curso, né? Então, esse artigo, mas ele é bem claro, ele é bem tranquilo de interpretar. Alguns pré-requisitos, às vezes, sim, é cobrado, mas eu estou sempre selecionando artigos que tenham já tido alguma informação na primeira disciplina, que foi História da Educação, para poder fazer esse link, né?
Então, eu preciso que vocês façam a parte de vocês, que vocês leiam os textos, e aí sim, quando houver alguma dúvida, vocês podem estar lançando lá no fórum de dúvidas, certo? Mas a disciplina de políticas e legislação educacional tem alguns links que vão lá na história da educação, né? Porque nós vimos no final da disciplina que já começou nos governos após a República a fazer constituições, né? Várias constituições que tinham sido feitas e já estava demandando, a educação já estava sendo demandada como um direito, e aí começou a aparecer na Constituição, né? Como um direito de todos, dever do Estado. Então, assim, o movimento Escola Nova também, muitas das solicitações que eles fizeram foram depois incluídas nas constituições seguintes. Então, sempre vai ter um vínculo com matérias anteriores, certo? Com disciplinas anteriores que a gente já discutiu, né? Conteúdos anteriores. Então, nós vamos começar com a disciplina de políticas e legislação educacional, certo? Eu espero que vocês acessem a disciplina semanalmente, todas vão ficar abertas, só as atividades que têm período para começar e encerrar, certo? Os conteúdos não, os conteúdos vão ficar sempre acessíveis para vocês, mas as atividades não, aí precisa ter, estendendo o prazo especificado, certo? Então, essa disciplina, ela vai tratar de várias questões que estão lá na ementa. Vocês vão conhecer um pouco do funcionamento da educação no Brasil, conhecer como funciona, como é que está regulamentada dentro da Constituição e da LDB, que é a Lei Máxima da Educação no país, né? Então, é importante, enquanto professores, que vocês saibam desse funcionamento, certo? Que vocês saibam desse funcionamento, porque é muito, vamos dizer assim, é próprio da profissão docente e é muito cobrado em concursos públicos, a questão da legislação educacional, das políticas educacionais, certo? E são muito importantes para o professor conhecer, né, como funciona o próprio trabalho dele, né? Então, dentro desse primeiro trabalho, desse primeiro material que eu postei para vocês lá, um artigo e um texto, algumas noções são pré-requisitos para que vocês compreendam os textos que vierem, certo? Para compreender e diferenciar. Não haver uma confusão em relação a termos, a conceitos. Então, primeiramente, a gente precisa começar a compreender, por exemplo, que a diferença de Estado e governo, certo? Porque nós vamos aprender isso, vamos ler muito textos que falam de políticas de governo, políticas de Estado, e há diferenças, certo? Então, primeira coisa para entender é a diferença entre Estado e governo, certo? E é fundamental que vocês saibam diferenciar até para poder compreender os artigos que vocês forem ler, né? Porque o Estado, ele é a nação, sabe? O Estado é o território, é a soberania. O Estado é a nação politicamente organizada, certo? O Estado também é o conjunto das três instituições políticas que representam, né? Os três poderes que representam lá no governo, né? Que atende o povo. O Estado é o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, o Estado é o poder público soberano. Ele é impessoal, ele é estável e ele é permanente, diferente do governo. O Estado não sai, tá? O Estado é o país, é a nação, o território. Isso vocês precisam compreender. O Estado é esse conjunto dessas instituições todas que representam o povo, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Então, a diferença dele para o governo, qual que é? Que o governo é uma instituição que compõe o Estado. O governo é passageiro. O governo, ele é representado por um grupo político que é eleito pelo povo e assume o poder. E ele vai governar o Estado brasileiro. Mas o governo é transitório, certo? Então é muito importante que vocês entendam isso, porque esse governo ele vai administrar o território e a nação, o Estado brasileiro por um período. Depois vence, ele sai, vence o prazo dele, ele sai, ele pode ser reeleito, certo? Então o Estado é permanente, o governo é transitório.
é bem claro isso. Então, quando a gente fala de políticas de Estado, elas não mudam, mudando o presidente ou o governador, não muda. Política de Estado, ela é permanente, ela está lá, está na Constituição, não pode ser alterada de 4 em 4 anos. Agora, as políticas de governo, sim, elas podem se encerrar com aquele governo. Aí é um problema que nós temos no Brasil. As políticas de governo sofrem desse problema de continuidade. Porque entra um governo, sai um governo, entra outro, eles não dão continuidade no que o antecessor fez, mesmo que seja até políticas boas. Por quê? Porque é de grupos ideológicos diferentes. Então, aí há um dispêndio de dinheiro também. Porque, às vezes, as políticas precisam, assim, de muito mais de 4 anos para poder serem implementadas e terem resultados, terem um funcionamento adequado. Só que, como muda de governo, eles não dão sequência nessas políticas. Então, políticas de governo, elas entram e saem, às vezes, com o próprio candidato que assumiu e saiu. As políticas de Estado, não. Elas são permanentes, independente de quem está no governo, se gosta ou não gosta. Vou dar um exemplo na área de educação. O PIBID. O PIBID, que tentaram, no passado, até encerrar, derrubar, que é uma política de incentivo à formação de professores, né? Que precisa desse incentivo para que haja professores se formando no Brasil, porque a procura não é tão alta assim. E é uma carreira que os professores sofrem bastante com as más condições de trabalho, sofrem com problemas com os governantes que não pagam o piso salarial. Então, o PIBID é uma política importantíssima de incentivo à docência. E, durante muito tempo, ele era só assim, estava lá, era uma política de governo. Até uma certa época, ela era uma política de governo. Quando ele entrou em ameaça de ser extinto, aí correram, os parlamentares foram lá e fizeram o PIBID de tornar uma política de Estado. Aí não sai mais. O PIBID é uma política de Estado, hoje para nós. Ele está lá na LDB. Então, não pode ser mudado. Mesmo que o presidente que entra e sai, mude o presidente, ele não pode alterar. Ele teria que fazer todo um processo, né, para retirar. Mas, como ela já é uma política de Estado, é bem mais difícil de mexer. Mas, até um tempo anterior, o PIBID era uma política de governo. Depois que virou política de Estado. Certo? Então, é um exemplo na área de educação para vocês entenderem que hoje o PIBID não sai, independente de qualquer coisa, tá? Então, vocês entenderam a diferença de política de Estado, aliás, a definição de Estado e a definição de governo. E também o que é uma política de Estado, o que é uma política de governo, certo? De governo, geralmente ela dura só 4 anos, infelizmente. Uma pena que os governantes, vendo que aquilo está dando resultado, ou precisa de mais tempo para poder dar um bom resultado, não dá continuidade, porque não foi ele que propôs. Isso é um problema, né, no Brasil. Isso aí é uma perda de dinheiro muito grande, né? E aí, o que outra coisa também que precisava definir para vocês é o que é política. Porque nós vamos estudar as políticas educacionais, né? Então, primeiramente, a gente precisava saber o que é política. O que é a definição de política? Política não é isso que a gente vê na televisão todo dia. Isso também faz parte. Mas aí vai para um lado que não é, assim, talvez, um lado tão adequado para nós compreendermos a noção de política. A política veio lá da época dos gregos. Lembra da história da educação? Política era uma arte de governar. E os gregos gostavam muito de política, eles gostavam de fazer discursos em público, até tinha a questão deles defenderem através da retórica, né, que é a arte da persuasão. Todo bom político tem que ter, né, uma boa retórica, uma boa oratória, essa arte da persuasão. Isso veio da Grécia. Só que lá a política não tinha essa questão, essas questões que a gente vê hoje, né? Era uma coisa para o bem social mesmo, era para o bem da população, as pessoas participarem, tanto que a democracia também surgiu lá, né? O termo democracia, a prática, a ideia democracia surgiu lá também. Então, a política podemos entender como uma arte de governar, né? Assim, e ela tem várias definições. De acordo com o período histórico, se você for pesquisar nos dicionários ou nos livros de história, nos livros de filosofia, dependendo do período, autores diferentes, né? Porque as pessoas têm formações, né? Têm concepções de vida diferentes. Então, eles vão ter definições diferentes também de política, né? Mas vamos dizer que seria a arte de administrar o bem público. Isso é política.
a arte do diálogo, também a arte do convencimento, certo? A arte de governar, só que é uma arte, que veio lá da Grécia, onde tinha que ter habilidades, né? Eles treinavam a retórica para falar em público, em praça pública, né? Então, assim, até a Hannah Arendt, que ela estudou muito Aristóteles, e ela é uma filósofa, escritora maravilhosa também, ela falava que a política é saber conviver, é a convivência entre os diferentes. Porque a gente tem que suportar ouvir o que o outro pensa sem ser o que a gente acredita. E tá tudo certo. É a arte da convivência, né? Assim, vamos dizer, né? Concordar no sentido de assentir, não, o que ele falou tá certo, mesmo que eu não goste. Não, eu respeito a opinião dele. Então, a Hannah Arendt falava que a política é a convivência entre os diferentes. É uma definição muito boa também, né? Então, é o agir entre os homens, certo? Governar as coisas comuns de todos. Então, a política, a ideia original dela, que não, às vezes as políticas atuais deixam a gente um pouco muito desacreditados, né? A política, ela é uma arte de cuidar do que é do povo, o bem público, tá? Administrar aquilo que é de todos, né? Então, é a arte de governar a população, né? Então, isso seria política, tá? É uma definição que nós trazemos aqui para vocês, porque às vezes a gente fica tão contaminado com o que a gente vê, que a gente lê hoje em dia, as notícias deixam a gente tão, assim, transtornados, né? Mas a essência, a origem da palavra, a origem da ideia, lá na Grécia Antiga, não era essa, tá? É a arte de governar o que é do povo, né? E naquela época não tenho conhecimento, não vejo registros falando de corrupção, né? Enfim. Agora, dentro das políticas, há tipo uma hierarquia, certo? Que vocês vão ver, tem um texto anexo que eu coloquei que fala disso. É uma hierarquia. Há as políticas públicas, que está lá no topo, depois desce as políticas sociais, e aí entra, dentro das políticas sociais são várias, aí entra as políticas educacionais, que são as que nós vamos estudar. Então, vocês também precisam entender um pouquinho só essa diferenciação, né? Que as políticas públicas são voltadas para a população, para o povo, para atender às necessidades das pessoas. Né? As políticas públicas, elas são construídas à base de muita luta, de pressão, de conflito entre as classes sociais, porque as políticas públicas, elas sempre vão atender a determinados grupos. E às vezes tem outros grupos que não querem. Não quero que atenda, não, para que ficar dando tantos direitos às pessoas assim? Eu não quero que meu dinheiro seja usado para isso. Mas as políticas públicas são feitas para atender as camadas mais vulneráveis da população. Isso é sempre uma característica muito importante dela. Elas são voltadas para... São ações. As políticas públicas são um conjunto de ações do Estado, certo? Que os governos têm que acatar, porque muitas políticas públicas são políticas de Estado. Então, vocês vão ter que depois pesquisar lá, eu vou passar para vocês na Constituição, quais são essas que devem ser atendidas pelo Estado e pelos governos, todos que entrarem e saírem, né? E essas políticas, elas visam solucionar problemas sociais públicos, problemas que a população mais carente enfrenta, tá? E essas políticas públicas podem ser tanto na esfera federal, estadual, municipal, tá? Tem municípios que têm suas políticas públicas próprias, tem estados que fazem suas políticas públicas próprias, e tem o governo federal que também tem as suas políticas públicas, que atende a todo o povo brasileiro, né? Então, elas são desenvolvidas para quê? Para melhorar o bem-estar das pessoas, certo? Elevar o nível de desenvolvimento social, elevar o nível econômico do país, porque muitas políticas públicas, elas alavancam também o desenvolvimento social e econômico do país. Quando o povo melhora a sua situação de vida, o país melhora também, o país avança, né? Então, essas políticas públicas, elas são voltadas para isso, para diminuir a desigualdade social, para diminuir o sofrimento da população, certo? Para levar comida na mesa das crianças, na escola, certo? Então, as políticas públicas, elas são voltadas para melhorar o bem-estar de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tá? Isso são políticas públicas.
ações do governo para ajudar a certos grupos sociais. Já as políticas sociais estão dentro das políticas públicas. As políticas sociais são essas que eu falei para vocês agora, né? Elas têm esse caráter distributivo. Elas visam, né, ajudar a população de forma assim, material também, sabe? Visar assim, o bem-estar das pessoas, da população de baixa renda, tá? Então, as políticas sociais, elas têm o objetivo de acudir mesmo os mais necessitados, certo? E elas estão dentro das políticas públicas. Essas políticas sociais, elas podem compreender a área de saúde, a área de educação, de moradia, alimentação, assistência ao idoso, à infância, assistência à maternidade, a maternidade mais carentes, né? Então, são também ações, conjunto de ações, de programas, né, que eles ofertam bens e serviços. Por exemplo, o SUS é uma política social permanente, é de Estado, tá? Por exemplo, vamos ver outro, habitação, programas de habitação para as pessoas que não têm condições, que não têm casa, é também uma política social, certo? A educação pública, então eles ofertam, são ações que vão ajudar esse pessoal. O Bolsa Família, que também é uma assistência financeira para pessoas em vulnerabilidade, para que tenham refeição, que comam pelo menos 3 vezes ao dia, porque tem famílias em situação de extrema pobreza que se conseguem fazer uma refeição uma vez ao dia, é muito. Então, é onde o Estado ele aparece para isso. O Estado está presente nesse sentido, tá? De auxiliar, de diminuir o sofrimento humano, né? Então, as políticas sociais, ela atende aos direitos sociais, são direitos da pessoa, saúde, educação, inclusive está lá no artigo 6º da Constituição, você vai lá ver. Procura no artigo 6º da Constituição quais são os direitos sociais de todo cidadão. E aí você vai entender. Por que o Estado faz isso? Por que o Estado dá aquilo? Por que o Estado oferece isso? Eu não sou a favor. É constitucional. Então, também não depende do governo que entrou, ou governo que vai entrar, ou no outro governo que vai vir, concordar ou não. É constitucional, é política de Estado, ele não pode recusar a cumprir. Inclusive, tem uma parcela do PIB que é destinado para cada uma dessas áreas, para investimento obrigatório, um percentual, certo? Então, as áreas de saúde, educação, moradia, alimentação, assistência ao idoso, assistência à infância, são políticas sociais, tá bom? E ela tem o objetivo de enfrentar as desigualdades, né? O sofrimento. Ela ajuda a alavancar o desenvolvimento do país também, porque quando as pessoas têm uma renda melhor, elas conseguem consumir, elas conseguem se alimentar, elas conseguem fazer também a economia girar, certo? Então, melhora a condição, o nível de vida das pessoas, a política social. Então, assim, vamos dizer que ela traz mais justiça social, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo todo. Isso vocês podem pesquisar em todos os lugares, vocês vão saber que o Brasil está entre os países mais desiguais do mundo. Então, as políticas públicas, e dentre elas as políticas sociais, são fundamentais num país tão desigual, porque há uma parcela muito grande da população em sofrimento, certo? Então, ela protege os grupos desfavorecidos da sociedade, as políticas sociais, certo? Aí, dentro das políticas sociais, tem a educação que eu citei agora mesmo, a saúde, educação, moradia, mas nós vamos falar das políticas educacionais, né? O que são essas políticas educacionais? As políticas educacionais são as políticas desenvolvidas pelo governo para atender a questão da educação, da escola, né? Para atender as necessidades educacionais dos grupos, das pessoas, né? Solucionar problemas educacionais também. Então, as políticas educacionais estão muito claras para a gente, porque nós vivemos ela, né? O PIBID é uma política educacional de Estado. Então, tem um monte de gente da turma aí da escola que está no PIBID, certo? Tem universalização do acesso à educação. Todo mundo tem direito a ter uma vaga na escola pública. É lei, tá? Tanto está na Constituição, educação, direito de todos, dever do Estado, da família.
a escola pública não pode recusar vaga. Se ela recusar nessa escola, ela tem que ofertar o transporte para ir para outra escola. Senão o governo pode ser acionado, o governo estadual ou municipal ou federal pode ser acionado juridicamente, civilmente, na justiça, né? Por não estar cumprindo com a sua obrigação de fornecer. Então, a vaga é uma garantia, certo? Então, a permanência dos alunos na escola de tempo integral é uma política educacional, certo? Antigamente chamava Bolsa Escola, né? Que é o Bolsa Família, mas ele precisa que o aluno esteja matriculado na escola para a mãe receber. Então, o Bolsa Família também, há pesquisas que indicam que ele mudou muito a situação educacional de muitas regiões do país, de várias regiões, porque o aluno tinha que estar frequentando a escola para a família receber. Então, isso melhorou muito a questão de escolaridade de determinadas regiões do país, que era muito baixa a escolaridade, a evasão era muito alta. Então, como essa exigência de estar frequentando a escola para receber, contribuiu, isso são com pesquisas científicas, tá? Contribuiu para que a escolaridade avançasse naquela região. Escolaridade, porque a evasão era muito grande e o analfabetismo muito alto, né? Então, está no artigo 205 da Constituição, vou ler para vocês, né? 205, a Constituição fala que a educação é um direito de todos. Então, a política educacional são essas ações desenvolvidas pelo governo, voltadas para a educação, tá? A merenda na escola, aquele do transporte escolar, sabe aqueles ônibus que vão para a zona rural? Também é uma política educacional, que é um transporte que leva o aluno para a escola, para ele não ficar sem estudar. Então, assim, muita coisa importante, que chama Programa Caminho na Escola, se não me engano, do ônibus, tá? A escola de tempo integral, para o curso superior, o ProUni. O ProUni é uma política também de Estado e é educacional. Também ela é o financiamento, né? Aliás, bolsas de estudo para alunos para estudar em universidades particulares, né? E esse merenda na escola é fundamental, programa de alimentação escolar, porque sem ele, muitas crianças passariam fome, porque às vezes a única refeição que faz é aquelas que estão na escola. Por isso, na pandemia, foi tão caótica a situação. As escolas se mobilizaram para entregar cesta básica, os pais iam na escola buscar, certo? Eu presenciei muito isso com familiares que trabalhavam em rede municipal e estadual, os familiares dessas crianças, a prefeitura entrava em contato, marcava o dia para ir buscar uma cesta básica, porque a gente sabe que a situação de vulnerabilidade é muito grande, então muitas crianças têm na escola a fonte de alimentação. Então, é uma política pública, ela encaixa nas 3 questões. A questão do ProUni, do PIBID, do Bolsa Família, da merenda escolar, é uma política pública, é uma política social e uma política educacional. Porque é dentro da educação que ela acontece. Eu podia falar do remédio gratuito da farmácia popular. É uma política pública, é uma política social, mas é uma política de saúde, certo? Então, elas encaixam nos 3 critérios, certo? Então, era isso que eu queria que vocês entendessem, esses conceitos, tá? Para que vocês pudessem acompanhar as aulas que virão, e o material que já está postado, também ele repete algumas coisas que eu estou falando aqui, mas quando vocês forem ler, vocês já têm um pouco de informação, já têm noção e conseguem diferenciar dentro do texto, porque tem certos textos que precisam ter pré-requisitos para compreender, certo? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Façam com bastante disciplina, autodisciplina, autonomia, com pesquisa quando tiver dúvidas, pesquisa no dicionário, as palavras. Leiam o texto mais de uma vez, porque geralmente eu faço assim. Um texto eu preciso ler 2, até 3 vezes às vezes, que a primeira leitura é só para conhecer o texto. Na segunda eu já venho refletindo, às vezes eu vou grifando, para compreender. Às vezes eu preciso de uma terceira leitura quando é mais complexo. Nada é fácil, viu, gente? Aprender dói, viu? Tinha uma professora no doutorado que falava isso para mim. Aprender dói. Não é uma coisa simples, não é sentar e vai passar por osmose para a minha cabeça. Não é. É um exercício de reflexão. Você tem que sentar, pensar. Não é igual fazer exercício de matemática, as fórmulas de matemática, as fórmulas de química. Você não tem que sentar, quebrar a cabeça, apaga, faz de novo, apaga, faz de novo. Então, a leitura é a mesma coisa, é interpretativo.
E aprender não é uma coisa que vem naturalmente, é um exercício cerebral. E a minha professora falava, olha, aprender dói. Aprender dói porque cansa. Dói de ficar sentado, dói as costas, dói o pescoço, dói a cabeça. Mas a cada 20 minutos de leitura ou de estudo, faz um intervalinho de 10 minutos para oxigenar o cérebro também, tá? O cérebro não consegue ficar muitas horas fixo. Então, a cada 20 minutos, 25 minutos, só que você começou já a ter uns devaneios, vai no banheiro, bebe uma água, respira, volta. É assim que eu faço. A gente não consegue ficar muito tempo concentrado. Precisa dar essa pausinha, certo? Espero que vocês tenham compreendido os conceitos, políticas educacionais, políticas públicas, políticas sociais e a diferença de Estado e governo. Isso é primordial, é fundamental que vocês compreendam, para que vocês consigam acompanhar as aulas que virão, certinho? Um abraço, tudo de bom para vocês. Estou com saudades, a gente não está encontrando presencialmente esse semestre, mas no próximo a gente vai, tá bom? Então, bom início de disciplina para vocês. Abração, viu, pessoal? Tchauzinho.